A história de Jó, narrativa completa com versículos bíblicos. O homem íntegro de Uz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1. Jó era um homem extraordinariamente próspero e piedoso. A Escritura nos conta que nascerão-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a sua criadagem, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó 1, 2-3. Sua devoção a Deus era evidente em sua vida familiar. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó 1:5. O conselho celestial e o desafio de Satanás. E veio um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Jó 1:6. Deus, conhecendo o coração de seu servo, disse a Satanás: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Jó 1:8. Satanás, porém, lançou uma acusação devastadora. Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste uma sebe ao redor dele, e ao redor de sua casa, e ao redor de tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó 1, 9-11. Deus permitiu o teste, com uma única restrição. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 1:12. O primeiro dia de calamidade. Em um único dia terrível, 4 mensageiros trouxeram notícias devastadoras a Jó, e veio um mensageiro a Jó, e lhe disse: os bois lavravam, e as jumentas paciam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Jó 1:14-15. Negativos. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Jó 1:16. Estando ainda este falando, veio outro, e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Jó 1:17. Por fim, a notícia mais devastadora. Estando ainda este falando, veio outro, e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei, para te trazer a nova. Jó 1:18-19. Negativos. A primeira reação de fé diante de perdas inimagináveis. A reação de Jó foi surpreendente. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e tosquiou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:20-21. Negativos. A Escritura é dístra. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1:22. O segundo teste. A saúde de Jó. Satanás voltou diante de Deus com uma nova acusação. Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Mas estende a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó 2:4-5. Deus permitiu o segundo teste. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Jó 2:6. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Jó 2:7-8. O conselho da esposa e a resposta de Jó. Até a sua esposa perdeu a esperança.
Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus, e morre. Jó 2:9. Mas Jó manteve sua integridade. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer das doidas, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó 2:10. A chegada dos amigos. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o temanita, e Bildade o suíto e Zofar o naamatita, e combinaram juntamente de virem condoer-se dele e consolá-lo. Jó 2:11. E, levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar, e se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó 2:12-13 negativos. O lamento de Jó. 7 dias de silêncio. Jó finalmente falou. Depois disto abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó respondeu, e disse: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: Foi concebido um homem. Jó 3:1-3. Em sua angústia, Jó clamou: Por que não morri eu desde Amadoei? E não expirei saindo do ventre? Jó 3:11. Os diálogos com os amigos seguirão-se longos debates, onde os amigos insistiam que Jó devia ter pecado para merecer tal castigo. Elifaz disse: Lembra-te agora qual é o inocente que jamais perecesse? E onde foram os retos destruídos? Jó 4:7. Mas Jó manteve sua inocência. Ainda que me matasse, nele esperaria. Contudo os meus caminhos defenderia diante dele. Jó 3:15. Já ansiava por um encontro com Deus. Ou, quem me dera saber onde o poderia achar. Então me chegaria ao seu tribunal. Jó 23:3. A resposta de Deus finalmente. Então o Senhor respondeu a Jó desde uma tempestade, e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como varão, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Jó 38:1-3. Deus revelou sua majestade, através de perguntas poderosas. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Jó 3:8-4. Ou quem encerrou o mar com portas, quando ele rompeu e saiu da Madre? Jó 3:8-8. Podes tu atar as cadeias do setestrelo, ou soltar os laços do Órion? Jó 3:8-31. A humilhação e arrependimento de Jó diante da majestade divina. Jó se humilhou. Então respondeu Jó ao Senhor, e disse: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó 42:1-2. Quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas demais, e que eu não compreendia. Jó 42:3. Com o ouvir dos ouvidos te ouvira, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42:5-6. A repreensão aos amigos. E sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, disse o Senhor a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus 2 amigos, porque não falareis de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó 4:2-7. A restauração. E virou o Senhor o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes tinha. Jó 4:2-10. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Jó 4:2-12. E teve 7 filhos e 3 filhas. Jó 4:2-13. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Jó 4:2-15. O final da história. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até 4 gerações. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Jó 4:2-16-17 negativos. Lições da história de Jó. A história de Jó nos ensina que o sofrimento dos justos é um mistério que transcende nossa compreensão. A verdadeira fé persevera mesmo nas circunstâncias mais difíceis,
Deus é soberano sobre todas as situações. Mesmo quando não entendemos seus propósitos, a restauração de Deus pode ser maior do que aquilo que perdemos. O encontro pessoal com Deus transforma nossa perspectiva sobre o sofrimento, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11.